Mais histórias de Jesus contadas pelos Espíritos. Os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme Deolindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Começamos agora com o programa Jesus Sempre. Eu, Silvia Almeida. E eu, Cosme Deolindo. Estamos aqui com muito prazer para conversar com vocês sobre o nosso querido e inesquecível Mestre Jesus. Hoje iremos fazer uma análise do livro Pelos Caminhos de Jesus, do espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. O texto que iremos estudar chama-se Jesus e as agressões do mundo. Vamos a ele. A figura de Jesus impressionava pelo porte e grandeza. Dele se irradiava peregrina força, que impregnava todos quantos se lhe acercavam. A sua presença infundia respeito e ternura, mesmo entre aqueles que, obstinados, se opunham aos seus ensinos revolucionários. No entardecer, em que o céu de Magdala adquirira o tom de turquesa, num contraste com o poente em ouro derramado por sobre as colinas verdes e flechando com luz as águas transparentes do mar, acercou-se do rabi, respeitável ancião daquela comunidade. De todos conhecido pela respeitabilidade moral e obediência aos códigos éticos da Torá, onde quer que se apresentasse, ele catalisava as atenções, inspirando consideração. Sua palavra se tornara de fácil acatamento e, em razão disso, os seus apontamentos eram aceitos e tidos em conta. Com essa auréola de dignidade humana, aproximou-se do mestre e apresentou-se com naturalidade. Senhor, participo da vida deste povo e procuro ser fiel cumpridor das determinações de Moisés. Durante toda a minha vida, que se aproxima do seu término físico, tenho buscado a verdade a fim de ganhar a alma. Falaram-me da tua mensagem e dos últimos acontecimentos, constatando que és o enviado de Deus, aquele que aguardamos. Fez uma breve pausa e, ante a anuência atenciosa do ouvinte, prosseguiu. Várias interrogações me bailam na mente, sem respostas. Considerando as colocações que fazes a respeito da justiça e do amor, gostaria de saber, desse modo, como agir ante um agressor que nos golpeia a face, tomado pela fúria do ódio. Vejam os ouvintes que era alguém que cumpria as leis, alguém respeitado moralmente na comunidade, mas que trazia dentro dele questionamentos em virtude da colocação do Senhor de amor, de justiça, de perdão constante. Então este homem bom, um ancião venerável na sua comunidade, tinha questionamentos, não conseguia entender e pergunta a Jesus, então, como fazer diante de alguém que se torna agressivo, que golpeia a face com expressões de ódio. Vejam, meus irmãos, que as colocações desse companheiro que faz diretamente ao Cristo são situações que nós vivenciamos nos dias atuais, quando muitas das vezes somos questionados e somos até agredidos verbalmente com situações semelhantes a que o nosso irmão fizera a Jesus nessa passagem de Amélia. Mas nós temos que ter em mente que o nosso mundo está em transição. Nós passamos por uma modificação planetária e é o que nos afirma os benfeitores espirituais. A nossa doutrina nos fala sobre isso. E Jesus, com as suas colocações, nos afirma que todos nós devemos ter paciência e principalmente buscarmos sempre o bem,
porque não há outro caminho para que nós consigamos exercitar aquilo que ele nos orientou como melhor forma de viver. Observe, então, Cosme, olha a resposta que Jesus dá ao ancião. Jesus compreendeu o conflito daquele homem justo e nobre diante da revolução nova e, sem qualquer enfado, redarguiu: apresentar-lhe a outra face, aquela que não foi atingida. Jamais esquecer que o agressor está perturbado e uma reação violenta por parte da vítima somente agravará a situação, que poderá culminar em tragédia. A tranquilidade do agredido infunde paz no violento, que se desarma do ódio e dá-se conta da sua hostilidade sem justificativa. Exatamente, meus irmãos. É como se nós jogássemos água na fogueira. Chega alguém junto a nós e nos trata de maneira descortês, de maneira menos feliz. E se nós respondermos na mesma moeda, nós simplesmente estaremos ampliando, alimentando a sua agressividade. Jesus nos recomenda justamente o contrário. Sempre que alguém nos agredir, ele diz, metaforicamente, oferecer a outra face. Ou seja, jamais retribuir o mal com o mal. Devemos ser pacientes, porque, como nos diz aqui o mestre, o agressor está perturbado. O agressor está fora da sua realidade. Nós temos que pensar que ninguém que é feliz agride a quem quer que seja. Se você agride alguém é porque, no fundo, você está infeliz também. Se você estivesse feliz, você não ia pensar em agredir. Vamos pensar em nós mesmos, no nosso dia a dia. Se estamos felizes, a gente está sorrindo, está cantando, está desejando felicidade a todos, né? Nada nos aborrece. Mas quando estamos aborrecidos, a gente nem quer conversar. Então temos que ter justamente em mente isso. Se alguém nos trata de maneira infeliz, é porque o maior infeliz é ele mesmo. E a nossa resposta de paz, de tranquilidade, de mansuetude, vai agir sobre esta pessoa que nos agrediu como um bálsamo, como justamente água para apagar o fogo das suas paixões menos felizes, da sua agressividade. Jesus nos afirma, através dos evangelistas, que nós devemos exatamente isso, dar a outra face, jamais usar a da agressão. E ele nos coloca que não só dando a outra face, mas nos dá como exemplo aquele que quiser roubar a sua capa, que nós entregamos também, devemos entregar a nossa túnica. E se alguém que desejar andar 1000 passos, nós vamos andar 2000, para que nós possamos exatamente não utilizar as mesmas armas. É muito comum, todos nós, devido à nossa infantilidade espiritual, numa contenda, numa querela, nós pensarmos que aquele que grita, aquele que fala mais alto, aquele que alteia a sua voz numa contenda, é o vencedor dessa situação. E é muito pelo contrário que nos afirma o Mestre e que nos afirma os benfeitores espirituais. Aquele que sabe ouvir, que sabe interpretar o que o outro está passando, que é o que ele tem a nos dar, ele é, na realidade, o vencedor da contenda, porque ele sabe efetivamente que aquele que o agride, aquele que está, de uma certa forma, usando de uma agressão maior, ele não pode dar aquilo que ele não tem, ou seja, que é a compreensão, que é o entendimento. Então, o homem que entende o seu adversário, o seu agressor numa contenda, numa querela, está utilizando de indulgência, da misericórdia, que é exatamente aquilo que Jesus nos fala, utilizando a caridade como bem ele entendia. E é o que nos afirma Allan Kardec, quando pergunta aos imortais, no Livro dos Espíritos, qual era o sentido da palavra caridade, segundo ao qual entendia Jesus. E os imortais respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Exatamente, Cosme. E o nosso irmãozinho aqui continua perguntando a Jesus:
E se o indivíduo sentir-se bem com o mal que faz, continuando a infeliz investida da impiedade? Perguntou então o nosso ancião, não é? Sem perturbar-se com a questão grave, o mestre elucidou. Revidar mal por mal é tornar-se igual ao mal. O homem bom e reto difere do infeliz pela conduta, não derrapando nos mesmos erros, nem assumindo idênticas posturas desairosas. Do seu tesouro de honradez, retira a melhor parte, que aplica em favor daqueles que, enfermos do comportamento, ainda não descobriram a excelência da paz, da não violência, da serenidade. Quem devolve o mal pelo mal ainda não despertou para a vida, porquanto aquele que não se dedica ao bem em favor do próximo não acordou para as superiores finalidades da existência. Exatamente, meus irmãos, jamais retribuir o mal com o mal. Porque qual seria a nossa diferença, não é? O que nos diferiria dos outros, aqueles que fazem o mal, que praticam o mal, que agridem? Nós seríamos exatamente iguais. Nós temos que pensar nisso. Não importa o que digam, não vamos ser aqueles que dizem orgulhosos de si mesmo, comigo é assim, bateu, levou, não é? Ou comigo o buraco é mais embaixo. Aquelas maneiras de falar que nós muitas vezes falamos com orgulho, como se fosse bonito. Não nos damos conta que essas expressões apenas representam ainda o nosso aspecto mais atrasado, mais selvagem da nossa personalidade. Não sejamos desta maneira, sejamos diferentes, façamos diferente. Se alguém nos agredir, revidemos com amor, revidemos com o ensinamento do Cristo, ofereçamos metaforicamente a outra face, que significa jamais retribuir o mal com o mal, e sim retribuir toda e qualquer agressão com mansuetude, com paz, com o bem. Isso mesmo, Silvia. Todos nós devemos estar com os olhos abertos para as modificações do dia a dia, que nos traz exatamente a nossa renovação interna, a famosa reforma íntima, tão falada nas casas espíritas, nos centros. Todos nós devemos buscar exatamente essa nossa transformação. Quando nós aqui afirmamos que esse mundo está num processo de transição, nós devemos estar com os olhos abertos àquilo que nos acontece, porque nós nunca sabemos quando nós retornaremos. E para que nós possamos não ficar arrependidos da oportunidade que nos foi dada com essa nossa existência e não fazendo dela aquilo que nós no planejamento do plano espiritual nós almejamos, nós devemos buscar exatamente isso. Estar sempre pronto a nos renovar. Estamos com o programa Jesus Sempre, pela Rádio Rio de Janeiro 1400. Hoje estamos analisando o texto do livro Pelos Caminhos de Jesus, o texto do espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, Jesus e as agressões do mundo. Bom, dando continuidade, o nosso irmão então pergunta ao Mestre Jesus: como atuar em relação àqueles que assintosamente desprezam a verdade, trocando os valores espirituais pelas facécias terrestres, compreendendo que são almas infantis, distraídas dos deveres maiores. Avançam no rumo de decepções e fracassos que irão identificando na sucessão do tempo até que a dor se desagasalhe nas províncias da alma e resolvam-se por adquirir os bens que não desaparecem, que não se perdem, ou seja, os tesouros do céu. Aquelas pessoas que efetivamente vão buscar olhar para dentro de si, vão buscar examinar o seu comportamento e fazer aquilo que Jesus recomendou. Não acumuleis tesouros na terra, porque esses são roubados, enferrujam, se perdem. Acumulemos tesouros no céu, ou seja, aqueles que ninguém pode nos tirar.
aqueles efetivamente que são os únicos que nós levaremos para o mundo espiritual, que são as nossas boas ações, o nosso bom comportamento, a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso amor ao próximo. Todos nós devemos buscar exatamente isso, os verdadeiros tesouros, os tesouros que nos são de cultura e de virtude, para que nós possamos ascender mais perto do nosso Jesus amado e de nosso Criador, que é Deus. Nosso irmão então continua o seu questionamento. Senhor, como proceder com aqueles que nos agridem moralmente através da calúnia, da traição, do adultério, da mentira, da infâmia? São crimes que dilaceram a alma e não são passíveis de perdão, conforme penso. Que dizes? O amigo dos infortunados penetrou os olhos transparentes no olhar ansioso do interrogante sincero e explicou. Todos quantos nos apunhalam moralmente temem-nos, invejam-nos, detestam-nos. A culpa é nossa, porquanto ainda não conseguimos inspirar-lhes amor. Observem, ouvintes, o que o mestre fala aqui, que as pessoas que nos apunhalam moralmente, elas nos detestam. E ele diz o seguinte, que a culpa é nossa, porque ainda não conseguimos inspirar-lhes amor. Olha a reflexão, não é? Se as pessoas agem desta maneira conosco, é porque nós ainda não conseguimos mostrar a elas a boa pessoa que nós somos. Nós ainda não conseguimos mostrar que nós não somos aquela pessoa ruim, aquela pessoa agressiva que ela pensa que nós somos. Quantas vezes nós nos descobrimos surpresos que determinada pessoa tem uma ideia errônea a nosso respeito, não é? Algumas vezes acontece isso. Você vai saber depois de algum tempo que determinada pessoa tinha uma ideia sua muito ruim. E nós ficamos nos questionando, o que levou essa pessoa a pensar isso de mim? O que será que eu fiz? Com certeza, meus irmãos, alguma coisa do nosso comportamento é que fez com que a pessoa pensasse dessa maneira a nosso respeito. Então temos que ter em mente sempre isso, não é? Se alguém nos agride, nos inveja, né, nos detesta, nos trata moralmente mal, é porque, como Jesus falou, a culpa é nossa. A culpa é nossa porque ainda não conseguimos mostrar àquela pessoa que nos agride o quanto nós somos bons, o quanto nós somos amigos, o quanto nós somos confiáveis. Observando essas orientações do Mestre, nós vamos buscar na doutrina espírita aquilo que nós encontramos como as dificuldades em nossas existências. Há uma frase na nossa doutrina que nos diz que o agredido de hoje foi o agressor de ontem, porque efetivamente é um processo que ele é contínuo, sistemático, até que nós consigamos de fato fazer daquele nosso inimigo um verdadeiro amigo, e que se não houver a insistência nesse bom procedimento, nessas colocações diárias através das atitudes, isso nós não conseguiremos transformar o outro. Porque exatamente na nossa doutrina diz que a palavra ela é importante, mas é o exemplo que vai nos direcionar e que vai nos dar para aquele outro que nos observa dizer quem verdadeiramente nós somos. Não adianta nós simplesmente colocarmos com palavras se nós não tivermos gestos para vivenciar aquilo que efetivamente nós dizemos da boca para fora. O nosso Mestre Jesus continua sua explicação dizendo o seguinte: o nosso amor logrará apresentar-lhes a outra face da vida e eles despertarão hoje ou tarde para o culto da solidariedade e do dever, respeitando o seu irmão e cooperando até mesmo com aqueles aos quais antipatizam e menosprezam. Estamos no mundo para que haja paz e saúde, indispensáveis à felicidade. Não é fácil esta conduta, certamente, e o reconheço. Todavia, muitos são chamados para este cometimento, porém, somente poucos escolhidos logram alcançar
as metas de libertação. Com certeza, né? Muitos de nós falamos sobre isso. Mas isso eu não consigo. Então vai me agredir e eu vou ainda achar bom, eu vou ainda agradecer e tudo mais? Não, assim eu não tenho sangue de barata. Muitas pessoas falam dessa maneira, não é? Nós não estamos aqui, meus irmãos, pretendendo que ninguém se mostre, né, se santifique de um momento para outro. Nós sabemos o quanto isso é difícil. Mas o importante é que nós não desistamos de tentar. Não é? Tudo é tentativa, tudo é uma questão de hábito. Se hoje alguém fala de uma maneira agressiva com você e você agride, na próxima vez você vai pensar, mas vai ficar quietinho, não vai dizer nada. Na próxima vez, você vai receber agressão e ao invés de pensar em agredir de volta, você vai pensar com piedade para aquele irmão. Você vai, de repente, fazer uma prece silenciosa por isso. Isso é uma questão gradativa. Aos pouquinhos nós vamos conseguindo. É uma questão de hábito. Realmente, eliminar as nossas más tendências, né? Controlar o homem velho e agressivo que existe dentro de nós é difícil. Mas com boa vontade, com o desejo sincero de renovação, nós iremos conseguir. Devemos nos lembrar daquela frase tão importante que diz o seguinte: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Exatamente, Silvia. E aqui nos remete uma passagem do livro Momentos de Reflexão e que tem sobre o tema, o título, O Mal, e nos diz o seguinte: fazendo o mal aos outros, praticamos o mal contra nós mesmos. Ferindo os outros, na essência, estamos ferindo a obra de Deus, de cujas leis soberanas nos fazemos réus infelizes, reclamando quitação e reajuste. Vejam que essa pequena reflexão desse livro, Momentos de Reflexão, que tem a autoria do nosso querido Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, e é através da palavra de Emmanuel e André Luiz, nós vamos encontrar aquilo que nós estamos resumindo dentro desse texto de Amélia Rodrigues, aliás, desse lindo texto de Amélia, porque nos faz refletir exatamente sobre tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Deus, o nosso Pai, não nos criou para o mal, mas aqui, quando nós adentramos o invólucro carnal, esquecemos verdadeiramente daquilo que nós nos propusemos na pátria espiritual, que era nos renovar como espíritos imortais que nós somos. E essa renovação, ela demanda pela nossa insistência em fazer o bem, pela nossa insistência em renovação moral, em renovação espiritual. Todas as vezes que nós repudiarmos o mal com o mal, nós estaremos infringindo as verdadeiras leis do Criador. E Jesus veio nos atenuar e nos dizer: não pagueis o mal com o mal, mas o mal com o bem. Dando por concluída a entrevista, o mestre afastou-se com passo lento, seguido pelos aprendizes mergulhados em silêncio, meditando a respeito da conduta em relação às agressões do mundo, físicas e morais. Exatamente, nós estamos num mundo difícil, um mundo de provas e expiações, em que nós devemos nos esforçar para manter a paz. Devemos nos lembrar que a paz que nós queremos ver no mundo é justamente a paz que deve começar dentro de nós. E assim, meus irmãos, chegamos ao fim de mais um programa Jesus Sempre. Exatamente, meus irmãos. Sigamos sempre com Ele, o nosso mestre amado Jesus. Jesus sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.